Hoje é quinta-feira, 29/1/2026, agora 6 horas e 45 minutos. Dia muito bonito em São Paulo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Um bate-papo aqui a caminho do trabalho. Vamos falar de trânsito. Trânsito é um bicho doido. Nas grandes capitais, então, é muito louco isso, velho. Galera, essa madrugada tivemos umas porradas aqui no trânsito muito feio. A madrugada é muito perigosa, né? Quem roda à noite aí, essa galera que trabalha à noite, como motorista de aplicativo, por exemplo, tem uns que gostam de trabalhar à noite. Mas deve redobrar a atenção, porque à noite é complicado. Eu vi na televisão um acidente que aconteceu hoje em Taboão da Serra, essa madrugada. Morreram 4 na porrada. A porrada foi tão violenta que até o motor do carro saiu fora do veículo. Você vê o tamanho do impacto. Então é complicado, galera. Tem que tomar cuidado, velho. Madrugada tem que tomar cuidado. O fato é o seguinte: se trata de cruzamento com semáforo, com sinaleira, né? Dependendo de onde você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que na sua cidade chama semáforo de sinaleira. Aqui em São Paulo é semáforo. E toda a porrada que acontece em semáforo, em cruzamento com semáforo, alguém furou o sinal. Agora cabe a perícia, a investigação, descobrir quem furou o sinal. Se foi o pessoal do carro pequeno, que felizmente morreu todo mundo, ou se foi o caminhão. Entendeu? Porque o caminhão é aqueles caminhão que carrega caçamba de entulho, e ele estava carregado com umas 5 caçamba. E o caminhão estava seguindo o sentido São Paulo e o carro de passeio sentido interior. E ali na Regis Bittencourt, Taboão da Serra, ela é, apesar de ser uma rodovia, mas ali ela passa pelo trecho urbano, né? Como tantos trechos aí afora, a rodovia passa dentro da cidade. Inclusive baixaram a velocidade, agora é de 60 km por hora, e tem um monte de semáforo que antes não tinha ali em Taboão. E o carro vinha estava indo sentido interior e foi acessar uma rua lá do bairro. Ele foi fazer uma conversão e o caminhão pegou. Aí ninguém sabe se o carro pegou o caminhão, se o caminhão pegou o carro. Mas assim, pela dinâmica que se percebe é que o caminhão arrastou o carro, né? Então o caminhão estava trafegando na rodovia e o carro cruzou na frente. Não sei em qual velocidade o caminhão estava, que ele pegou o carro e arrastou bastante, cara. Foi uma porrada terrível. Mas antes de continuar falando desse acidente, aconteceu um outro aqui, ó. Eu vou pegar a pista expresso para ver se o carro ainda tá lá. Depois a gente volta a falar do acidente de Taboão da Serra. Aconteceu um acidente aqui também provocado pelo morador de rua, certo? E fica a dica aí para você que não é de São Paulo, mas de repente vai passar aqui. Toma muito cuidado, que aqui é comum aparecer morador de rua atravessando a pista de qualquer jeito. E o cara foi desviar de um morador de rua. Foi aqui, pessoal. Deixa eu ver se já tiraram o carro. Já tiraram, mano. Apesar do caminhão ter coberto ali a visão, mas tiraram. O que aconteceu aqui de madrugada também, agora cedo, no romper do dia? O cidadão tava vindo aqui num golzinho prata. E ele foi surpreendido pelo morador de rua atravessando a pista.
que ele fez? Para não atropelar o morador de rua, ele foi bem naquela baia. Aqui tem umas baias de parada de emergência, sabe? Aqui tem uma, eu vou mostrar pra vocês. Tipo aqui, ó. Tá vendo essas baias aqui assim, ó, de parada de emergência? Só que do lado de lá, beirando o rio, ela tem ela é chanfrada a mureta aqui, ó. E o cara foi surpreendido pelo morador de rua, ele abriu para essa baia, perdeu o controle, subiu na mureta e o carro ficou tombado, né? Ele subiu nessa mureta, mas aí começa uma outra mureta do lado, é que ele não tá mais ali para me mostrar para vocês. Então ele ficou tombado, escorado na mureta. Ele subiu no chanfro de uma e em seguida tombou e ficou escorado na outra. Isso aqui foi um morador de rua, e a equipe de reportagem lá de televisão também falou que logo em seguida viram o morador de rua, que eles também tiveram que desviar. Então aqui, galera, em São Paulo tem muito morador de rua. Acho que Brasil afora, nas capitais, mas eu tô falando de São Paulo, né? Porque é aqui que eu conheço, aqui que eu moro. E assim, mano, é uma galera que eles atravessam em qualquer lugar. Eles não estão nem aí, tipo, você que tem que cuidar deles, porque eles mesmos não estão nem aí. Muitas vezes estão em efeito de álcool, de droga. É difícil esse povo. Na região central, então, mano, muito cuidado quando você estiver dirigindo por lá, porque tem muitos. Inclusive ontem, pertinho do meu trampo, o motoqueiro quase pegou um. Ele só não pegou porque tava com a pista seca. Ele conseguiu frear, mas o cara saiu de trás do caminhão e atravessou na frente dele. Acabei de sair do serviço e ele encostou do meu lado, falou que um pouquinho pra trás ali ele quase pega. E ali, aí eu falei, mano, mas vocês que rodam aí, mano, na motoca, conhecem a cidade, já tá ligado que é muito perigoso, porque tem morador de rua por toda parte. Então, vai, toma cuidado. Se você estiver atrás de um caminhão, de um ônibus, um veículo grande que tira a tua visão, aí que você tem que redobrar ainda mais o cuidado. Porque quando é carro pequeno, muitas vezes a gente vê por cima da cabeça, assim, a gente vê por cima do teto do carro, a gente vê a cabeça do feliz, para não dizer infeliz, passando. Aí você consegue evitar. Mas se for um caminhão, você não vê esses abençoados, mano. O cara não tem noção, sai de trás do caminhão, o motoqueiro vem, pau. É difícil, mano. Trânsito é difícil. Você tem que tomar muito cuidado para você evitar, para você não ser vítima, para você não causar o acidente. Entendeu? Trânsito em São Paulo não é brincadeira. E aí, voltando a falar lá do acidente de Taboão da Serra, com certeza alguém avançou o sinal. Madrugada, imagino que aquele caminhão não tava em baixa velocidade. E aí, mano, foi fatal, uma fatalidade terrível, assim. Morrer 4 pessoas, eram 4 homens com idade entre 25 e 30 anos, segundo a reportagem que apurou os fatos lá no local. A essas horas a Regis ainda deve estar toda pitimbada lá. A perícia já estava lá fazendo o trabalho dela para liberação dos corpos e, consequentemente, liberar o trânsito. Mas é difícil, velho. Você tem que tomar muito cuidado. Mas uma coisa é fato, galera. Uma coisa é fato. Quando você está em baixa velocidade, pode ser que você não consiga evitar o acidente, mas você consegue diminuir bastante o impacto. Entendeu? Então a perícia vai apontar ainda, tal, mas isso eu tô falando por experiência. Quando você tá devagar, por exemplo, o caso do caminhão lá, se ele tivesse, não tô dizendo que ele tá errado, não tô dizendo que foi ele que furou o sinal, nada disso, só tô falando aqui da questão velocidade. Se ele tivesse devagar, não teria arrastado o carro na distância que arrastou.
É fato. E por outro lado, imaginando que foi o carro de passeio que furou o semáforo também, não se sabe em que circunstâncias se deu. Uma porradinha ali, ó, só para começar o dia. Ninguém sabe em que circunstâncias se deu, se o pessoal do carro de passeio estava bem, se o motorista estava bem, se não estava embriagado. Tudo isso tem que ser visto. Mas é doideira, aqui no trânsito todo cuidado é pouco. Você quer ver uma outra situação? Eu vou só narrar a situação, você vai entender o que o cara fez. O carro era um Polo igualzinho aquele ali, aquele branco ali, ó. Parei para deixar a esposa lá na estação. Aí tem um ponto de ônibus, certo? E tinha lá um micro-ônibus embarcando passageiro. Quando o motorista do micro-ônibus arrancou com o busão para sair, com a seta ligada, e se eu vi, com a seta ligada direitinho, o que é que você faz quando você está saindo? Normalmente você está olhando no retrovisor, né? Para sair você olha no retrovisor, sinaliza ali com a seta e sai. Chegou um motorista de aplicativo num Polo, desembarcou 4 passageiros. Mano, o cara, do jeito que ele veio, ele ligou a seta e entrou na frente do ônibus, do micro-ônibus. Se o rapaz do micro-ônibus não tivesse atento, teria porrado a traseira do carro do cara ali, saindo do ponto. E aí vai dizer que o motorista estava errado ainda, se ele porrasse aquele carro. Ou seja, o cara, para dirigir aqui em São Paulo, ele tem que ter habilidade e paciência. Entendeu? Habilidade para evitar e paciência para não brigar. Então tem que ter esses dois quesitos aí, habilidade e paciência. Porque tem cara que ele liga a seta e ele joga o carro junto. E esse tipo de sinalização não resolve nada. Nada. Porque a sinalização, ela tem que ser usada previamente, que é para o cidadão que vem atrás ver. Entendeu? Ver. Aqui eu fiz que eu já tinha olhado a pista, viu, galera? Já tinha olhado que lá atrás não tinha ninguém. Por isso que eu abri do carro vermelho daquele jeito. Então a sinalização tem que ser usada previamente para justamente alertar quem está vindo atrás da sua manobra. Nada adianta você ligar a seta e jogar o carro junto, como muitos motoristas derrubam motoqueiro assim, porque o cara liga a seta e já leva o carro junto. Então nessa situação não adianta nada ele ligar a seta. Quando você liga a seta com antecedência, não, você está avisando que você vai fazer aquela manobra. Agora o cara tá passando do lado, aí eu liguei a seta. Beleza, você ligou a seta e jogou o carro junto. Ele faz o mesmo movimento, mesmo tempo que ele liga a seta, ele vira o volante, derruba o motoca. Então é difícil, minha gente, é difícil. Mas aquele caso, mano, se porventura tivesse acontecido do motorista do micro-ônibus porrar a traseira daquele carro, pena que eu não tava com a câmera ligada, mas eu tava ali olhando toda a movimentação, que inclusive eu fico esperando a minha esposa atravessar a faixa. Só depois que ela atravessa eu venho embora. Então, se tivesse porrado ali aquele motorista de busão batido, é claro que eu ia chegar junto. É claro que eu ia chegar junto. Isso aqui, acho que ele achou que ele tá de moto também, galera, ó. Ele não se ligou que ele tá de carro, não. Será que tudo isso é vontade de comprar uma moto? Eu acho que é, né? Quem sabe em uma próxima geração ele comprou uma moto. Então, se tivesse, mano, acontecido, pararia na hora. Falar pro motorista da lotação: se você precisar de testemunha aí, mano, pode contar comigo, que aquilo não é maneira de se fazer, de se dirigir. Mas enfim, é o trânsito. Então, tenha isso em mente, galera. Aqui tem que ter habilidade e paciência. Forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto.
Já deixa seu gostei, para ajudar na divulgação, e inscreva no canal, e clique no sininho para receber todos os vídeos.